Bem-vindo para mais uma aula no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será abordado como criar o formulário upload de arquivo CSV com React, em seguida, como receber o arquivo na API, fazer o upload do arquivo para o servidor e também como ler os registros do arquivo Excel e salvar no banco de dados. Isto é, será implementado este formulário, no qual o usuário pode selecionar um arquivo CSV. Eu não clico em cadastrar, confiro primeiro na API. Na API, acessando, eu tenho o arquivo 42. Posso excluir este arquivo para não ter nenhum arquivo. Está vazio o diretório. Verifico no banco de dados. Na tabela Arquivos, não deve ter nenhum arquivo salvo. E na tabela Users também não tem nenhum usuário. Quando o usuário enviar este arquivo com React, eu clico em cadastrar, importação concluída, confiro primeiro no servidor, fez o upload do arquivo 520, verifico no banco de dados, na tabela Arquivos, Select, o arquivo 20 era arquivo 20, exatamente, final 20, venho na tabela Users, executar e tenho os usuários. Testo novamente enviando o mesmo arquivo, ele possui os mesmos dados, clico em cadastrar, importação concluída, confiro no servidor, agora eu tenho o arquivo 23, também confiro no banco de dados, na tabela Arquivos, arquivo 23, que eu fiz o upload, mas se eu verificar na tabela Users, não cadastrou novamente. Por quê? Porque eu não permito registro duplicado com o mesmo CPF. Se já tem um usuário cadastrado com um determinado CPF, não permite o novo cadastro. É este formulário, o upload de arquivo CSV, enviando para a API. A API faz o upload do arquivo, lê o que está dentro do arquivo e salva os registros do arquivo Excel no banco de dados, que será implementado nesta aula. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos, eu acessei o disco principal do computador, no meu caso o disco C, em seguida criei o diretório Celc. Você verifica qual é o disco principal do seu computador e no mesmo cria o diretório. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando. Em seguida, abro a documentação do React. Para isso, pesquiso por React. Em seguida, abro a documentação atualizada. Venho em documentação, como começar a utilizar e criar um novo projeto utilizando o Next. Tenho o comando, copio este comando, venho no terminal, eu já acessei o diretório Celc, abro um novo terminal, você pode utilizar o prompt de comando, mas desde que acesse o diretório. Colo o comando, Enter para criar o projeto, sim. Qual é o nome do projeto? Coloco o nome de formulário. TypeScript, não quero. Você pode navegar para a direita ou para a esquerda para alterar. Em seguida, ESLint, sim. Tailwind, não. SRC, sim. AppRoute, não. Customizar o import, não. Ok. Com o projeto criado, acesso o diretório formulário, venho no arquivo ler e tenho como startar. Eu apago tudo isso e coloco o seguinte: como rodar o projeto baixado. Quando baixar o projeto, não será liberado esse diretório Node Modules, então precisa executar o comando npm install para instalar as dependências, em seguida startar o projeto, conforme estamos também implementando agora. Criamos o projeto, em seguida eu preciso acessar o diretório, eu coloquei diretório Celc, mas atualmente eu coloquei o diretório formulário. Então acesso o diretório formulário, para isso coloco cd, em seguida o nome do diretório onde está o projeto, formulário, acessei o diretório, cls para limpar o terminal, agora eu posso startar npm run dev. Projeto startado, venho no navegador e tento acessar. Simplesmente coloco localhost e a porta 3000, posso fechar esta página e tenho o conteúdo padrão do projeto. Eu quero apagar este conteúdo padrão, limpar o projeto. Para isso,
venho no diretório source, começo com o app. Primeiro, CSS global. Este CSS global não preciso nada, então eu limpo tudo, excluo. Aqui, OK. Depois tem o document. Abrindo o document, altero para português Brasil, para ele não ficar apresentando o símbolo para traduzir a página. Posso apagar isso daqui. Venho no arquivo index e no arquivo index primeiro altero o que deve ser apresentado na aba do navegador, neste caso Selk. O restante eu deixo padrão. Dentro da tag man apago isso daqui e tudo que está dentro da tag man também eu excluo. Deixo a tag man vazia. Vai ficar isso daqui. E em função de ter excluído o conteúdo, isso aqui não está sendo utilizado. O CSS módulo não está sendo utilizado, também posso excluir. Ponto e vírgula para finalizar. Este CSS não está sendo utilizado, então eu excluo. Retorno no navegador, está vazio porque eu excluí tudo, no entanto tem o título indicando que está carregando a página correta. E dentro da tag man, utilizo a tag h3 para criar um título, upload arquivo CSV. Utilizo a tag form para criar um formulário, finalizo esta tag form. Dentro desta tag form, primeiro utilizo a tag label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, ele deve selecionar um arquivo. Depois eu tenho o campo input e este campo input será do tipo file para o usuário poder selecionar um arquivo. Nome do campo name arquivo para ser fácil de identificar e acrescento duas quebras de linha. Somente finalizo o input desta forma. Finalizo uma quebra de linha e outra quebra de linha. E abaixo eu crio um botão. Utilizo a tag para criar um botão do tipo submit para submeter este formulário e apresente a palavra cadastrar sobre o botão. E também acrescento duas quebras de linha. Aqui eu acrescento a quebra de linha seguindo este modelo. Fica mais otimizado. Confiro no navegador o upload, em seguida o campo e o botão. Quando o usuário selecionar algum arquivo, eu quero chamar uma função. Preciso criar esta função aqui na parte superior. Para isso, primeiro crio uma variável, uma constante com o nome de arquivo. Ela recebe da seguinte forma: set arquivo quando eu quiser setar um arquivo. E utilizo o use state, eu preciso importar o use state. O editor está apresentando, se eu der um enter, ele vai importar. Confira se o editor importou no seu use state. A princípio começa com valor vazio. Agora sim eu posso setar o arquivo. Então, quando o usuário selecionar um arquivo, fizer alguma alteração neste campo, chame a função que eu criei acima. Primeiro, crio uma arrow function e dou um callback em set arquivo. E o set arquivo ele recebe o evento, este parâmetro que eu estou recebendo. Quero receber alguma coisa do campo, então vai ser de algum atributo, target, e será o files e o arquivo está na posição 0. Eu estou recebendo o arquivo, setando em arquivo. Então, significa agora que esta constante arquivo possui o arquivo. Se eu testar, clico em escolher arquivo. Eu tenho o arquivo CSV, clico em abrir. Ok, conseguiu selecionar corretamente. Inclusive, eu estou recebendo. No entanto, não estou fazendo nada. Eu quero que, quando o usuário clicar neste botão, em função de ser um submit, ele chame uma função, um submit. Temos aqui, chame a função com o nome de upload arquivo. Eu não tenho ainda esta função, eu preciso criar. Copio o nome para não ter erro em relação ao nome. Utilizo constante, em seguida o nome da função que eu atribuí, eu havia copiado, async porque será utilizado o await.
crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction, a mesma recebe o parâmetro e posso colocar um console log indicando que deve imprimir, ou upload, no nosso caso deve fazer o upload. Retorno no navegador, botão direito, inspecionar, venho em console, limpo, atualizo e agora seleciono este arquivo, clico em cadastrar, vocês viram que apresentou o upload e recarregou a página. Eu quero que não recarregue a página, não tenha o comportamento padrão. Para isso, eu utilizo o este evento, o parâmetro, depois o prevent default, para não recarregar a página. Não quero o comportamento padrão do formulário. Atualizo, limpo, escolher o arquivo, em seguida cadastrar e imprimir o upload. Esta palavra significa que está chamando a função corretamente. Chamou a função, preciso criar um objeto com os dados, inclusive com este arquivo. Para isso, utilizo a palavra reservada new, em seguida form data. Depois de ter instanciado, crio um objeto com o nome de constante form data. Eu tenho os dados, então para setar os dados, utilizo form data, a constante, ela recebe, append, recebe o que está em arquivo e uma posição chamada arquivo. Uma posição arquivo recebe o que está dentro desta constante arquivo. Eu já tenho o arquivo. Agora eu posso fazer uma requisição para um servidor. Posso utilizar o Axios ou o FET, indicar o método da requisição, em seguida o endereço e enviar os dados do formulário e o cabeçalho. Preciso implementar isso. No entanto, primeiro preciso ter uma API. E para implementar a API, eu pego o código-fonte implementado em aulas anteriores. Então, primeiro crio um diretório com o nome de API. Dentro desse diretório, eu colo o código-fonte desenvolvido na aula Como Criar o Upload com Node. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa, na qual eu apresento como fazer o upload com Node. Eu preciso startar este projeto, conferir o que eu tenho, fecho tudo, venho no diretório API, no arquivo ler, e neste arquivo ler eu tenho como rodar o projeto baixado. Primeiro, instalar as dependências, preciso acessar o diretório API, posso abrir um novo terminal, esse terminal está sendo executado o Node. Isto é, eu dou um F2, altero, então aqui temos o formulário sendo executado, e neste segundo vamos ter a API. npm install para instalar, somente eu não acessei o diretório, preciso acessar cd API, agora sim, npm install. Instala as dependências, altero o nome, dou um F2 e coloco o nome de API. Assim eu sei para que serve cada terminal. Dependências instaladas corretamente, retorno na documentação. Preciso ter uma base de dados Selk, então você precisa ter o MySQL instalado na sua máquina. Eu tenho o MySQL instalado na máquina e utilizo o Workbench para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O banco de dados, no meu caso, já está startado, acesso o mesmo e tenho a base de dados Selk criado nas aulas anteriores. Não tem nenhuma tabela, então posso retornar na documentação e ver. Tenho a base de dados Selk, em seguida conferir no arquivo env as credenciais do banco de dados. No meu caso, as credenciais já estão corretas. Posso testar se realmente estão corretas, startando o projeto, colocando no daemon app.js. Servidor iniciado na porta 8080, significa que nenhuma outra aplicação está utilizando esta porta. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Se tivesse algum erro, não seria apresentado sucesso. Posso fechar o arquivo env, dou um Ctrl C para pausar o servidor, CLS para limpar, continuando. Executar as migrations para criar as tabelas, copio e executo. Criou as duas tabelas, estão criadas. Se eu conferir no banco de dados, atualizo,
tenho as duas tabelas, arquivos e users. SQLite é só para indicar quais as migrations foram executadas. Se eu acessar users, não tem nenhum registro, venho em arquivos, não tem nenhum registro. E para testar se realmente está funcionando, eu primeiro starto utilizando nodeapp.js, em seguida acesso o Insomnia para simular uma requisição externa. Esta requisição foi criada na aula anterior, preciso enviar um arquivo do tipo CSV, clico em selecionar, seleciono um arquivo com a extensão CSV, clico em select, em seguida clico em send, importação concluída, confiro se realmente salvou no banco de dados, isso na tabela arquivos, executar, salvou o arquivo, na tabela users, executando este select, cadastrou estes registros. Significa que está funcionando a API. Desta forma, eu posso enviar os dados do formulário para a API. No formulário, venho em Source, Página, em seguida no Index. No lugar de fazer a requisição, eu posso implementar realmente a requisição. Utilizo await, aguardo o processamento. Enquanto a API não responder, não pode continuar o processamento. Depois eu preciso utilizar o Axios. Preciso instalar o mesmo, instalar essa dependência. Abro a documentação do Axios, pesquisando por Axios npm. Tem como instalar npm i de install Axios. Descendo um pouco, eu tenho completo npm, a palavra install, em seguida Axios. Venho no terminal, que está sendo executado o formulário, dou um Ctrl+C para pausar, sim, S, colo o comando npm install Axios, posso startar novamente npm run dev, enquanto ele starta, venho no arquivo ler e acrescento no arquivo ler a dependência que está sendo instalada. Instalei o Axios, diminuir o tamanho, porque já é o suficiente no momento. Fecho o arquivo ler e retorno no Axios. Primeiro preciso importar e depois eu posso o utilizar. Venho no projeto, depois do await. Começo a digitar Axios. O editor já está apresentando que eu tenho essa dependência. Clicando, ele irá importar. Clico, confiro se importou o Axios. Sim, importou o Axios na parte superior. Será feita uma requisição do tipo POST, conforme eu coloquei na documentação. Fazer uma requisição para o servidor utilizando o Axios, indicando o método POST. A API está preparada para receber o método POST. Venho no diretório API, depois no arquivo app. A rota é do tipo POST, exatamente. Depois do POST, eu preciso indicar o endereço. E o endereço que a API está sendo executada, no final, ela está sendo executada em HTTP localhost na porta 8080, o mesmo que eu utilizei para simular uma requisição externa no Insomnia. Coloco esse endereço e tenho a rota. Qual é a rota? A rota é a raiz. Então, posso deixar assim mesmo. Não preciso colocar nada depois aqui, porque é uma rota raiz. Envio os dados e os dados estão em form data. Atualmente eu estou enviando somente o arquivo, mas se você quiser enviar também algum outro valor, por exemplo, data, algo do gênero, mais algum campo, abaixo há o link para você acessar um tutorial no qual eu apresento como enviar uma imagem e também mais valores. E depois preciso enviar o cabeçalho. Ao invés de eu colocar o cabeçalho diretamente aqui, eu crio aqui acima. Eu crio uma constante com os dados do cabeçalho, uma constante com o nome de cabeçalho para ser fácil de identificar, e ela recebe um objeto. Dentro deste objeto, primeiro utilizo cabeçalho, uma palavra reservada, e esta palavra reservada recebe um objeto e eu preciso indicar o tipo de arquivo. Assim como eu criei na requisição do Insomnia, se eu vier em cabeçalho
eu precisei indicar que eu estou enviando um conteúdo. Aqui eu também preciso indicar um conteúdo, e este conteúdo é do tipo arquivo. Então, multipart form data, indicar o tipo de conteúdo que eu estou enviando. Depois de ter indicado, posso pegar esta constante e acrescentar neste local. Fica mais resumido. Se eu colocasse tudo isso daqui, copiar e colocar neste local, eu acho que fica muito mais confuso, ao invés de criar separado e colocar somente a constante. Eu acredito que fica mais otimizado. .then, caso tenha executado corretamente, acessa o then, eu tenho a resposta, então vai ser um response, crio uma função seguindo o padrão arrow function, e aqui eu posso imprimir a mensagem de sucesso. Coloquei um comentário, acessa o then quando a API retornar status 200 e atribuir a mensagem no state message. Eu não tenho ainda esse state, preciso criar aqui acima. Crio uma constante, eu coloquei mensagem no comentário, coloquei message. Então aqui também vai ser o mesmo, só para seguir conforme eu coloquei no comentário. E para setar a mensagem, eu utilizo set, somente o ME maiúsculo. E por padrão, começa vazia, não tem a mensagem de erro ou sucesso. E na parte do atribuir, utilizo set message, conforme eu setei, e recebe o que está dentro de response, o parâmetro que eu estou recebendo. Se você der um console login response, você vai ver que tem a posição data e depois message, a mensagem. Isso quando for sucesso. E quando for erro, para isso eu acrescento o catch, também crio uma arrow function, recebo erro, e internamente eu tenho dois tipos de erro. O erro quando a API retornar status 400 e também tem o erro quando a API não responder. Eu preciso verificar se a API respondeu ou não. Coloquei acesso ao catch quando a API retornar erro ou quando a API não retornar, preciso atribuir a mensagem no state. Primeiro verifico se erro.response, se existir, significa que a API respondeu, eu tenho a mensagem de erro. E atribuo a mensagem. Set message, somente a mensagem está dentro de erro. Primeiro acessa erro, depois tem response, data, message. Mas quando a API não responder, eu crio uma mensagem padrão, set message, e a mensagem será erro. Tente novamente mais tarde ou entre em contato e você coloca com quem deve entrar em contato. Será que funciona? Eu simulei a requisição para a API utilizando o Insomnia. Funcionou. Agora, aqui eu também estou enviando os dados. Será que funciona? Antes de funcionar, eu preciso imprimir a mensagem. Eu esqueci de imprimir para ver a mensagem que a API está retornando. Para isso, abro um JavaScript e verifico se mensagem for true, então deve imprimir a mensagem. Abro o P de parágrafo e quero imprimir o que está dentro de mensagem. Se não, deve imprimir vazio para substituir caso tenha alguma mensagem antiga. Retorno no projeto, posso fechar o console ou deixo para ver qual erro que será apresentado. Atualizo, limpo, seleciono o arquivo CSV, clico em cadastrar, eu tenho um erro. E observe erro de CORS. Este erro de CORS significa que a API não aceitou a requisição. Temos aqui erro, tente novamente mais tarde ou entre em contato. Significa que a API não respondeu. Se a API tivesse respondido, acessava este if. Como não respondeu, acessou este else. Significa que a API, eu acesso a API, em seguida a app, ela não está preparada para receber requisições externas. O Insomnia consegue fazer uma requisição, mas aplicações externas não conseguem. Para isso, preciso de uma dependência. E a dependência é CORS. Pesquisei por CORS npm, abro a documentação. Tem como instalar npm e CORS, mas eu prefiro completo, com o install.
venho no terminal da API, pauso o servidor, Ctrl C, colo npm install cors, dou Enter para instalar a dependência, dependência instalada corretamente, clico na seta para cima para conseguir recuperar o NodeDaemon. Startou corretamente, posso diminuir o tamanho, acrescentar no arquivo ler a dependência que eu instalei, acrescento aqui no final. Essa dependência permite requisições externas, dependência instalada, preciso utilizar primeiro o Express, em seguida incluir, utilizar o user cors, criar uma rota, é isso que será implementado. Abaixo do CSV, importar a biblioteca para permitir conexão externa. Utilizo o require, inclua a dependência que eu instalei, a dependência cors. E depois que incluir, atribua para uma constante com o nome de cors, incluído a dependência. Abaixo deste middleware, eu acrescento um novo middleware para permitir requisições externas, app, a constante do express.use e internamente crio uma função, ela recebe como parâmetro REQ de requisição, res de resposta, é o middleware, preciso acrescentar também o next. E é uma função, seguindo o padrão arrow function, e internamente eu posso indicar qual endereço pode fazer uma requisição. Retorno na documentação, desço um pouco até onde que tem essa parte que eu preciso. Conferir é aqui, exatamente. Configurações opcionais. Posso indicar qual URL pode fazer uma requisição e se cors é um cabeçalho, então eu acrescento o res de resposta. Tenho res de resposta, ponto. É um cabeçalho, o editor auxilia e colo que eu copiei. Indico qual endereço pode fazer uma requisição. Aqui você indica qual endereço pode fazer a requisição. Por exemplo, http selk. Somente esse endereço pode fazer a requisição. Eu coloco um coringa, que é o asterisco, indicando qualquer endereço pode fazer uma requisição, mas não utilize o coringa numa aplicação em produção, exceto se a sua aplicação recebe requisições de qualquer endereço. Coloquei o comentário, o que eu expliquei, e coloquei o comentário que precisa implementar. Tipos de métodos que a API aceita. É esse cabeçalho que eu utilizo. Copio o mesmo e coloco um res de resposta, em seguida é um cabeçalho e no mesmo eu indico quais são os métodos. Retorno e simplesmente copio get, put, post. Posso copiar, colo aqui. Também posso acrescentar o delete. Desta forma, get é o listar e visualizar, put, editar, post, cadastrar, delete, o apagar. Próximo, permitir o envio de dados para a API aceitar os dados. Neste caso, eu tenho a parte do content type. Content type, pego este cabeçalho, retorno no projeto, res de resposta, é um cabeçalho, e este cabeçalho no mesmo eu indico que aceita receber conteúdo. Pego este content type e acrescento neste local. Aceita receber conteúdo. Depois é só executar. Pego app.use e internamente cors, execute o cors, é um middleware. Se não houve erro nenhum, a URL que está fazendo a requisição tem permissão, o método que estou utilizando está aqui, estou enviando conteúdo ou não estou, não há nenhum problema se eu não enviar. Se não houve erro nenhum, conseguiu executar o cors, então continue o processamento. Next. Agora deve permitir fazer uma requisição externa. Startou corretamente porque eu estou utilizando NodeDaemon, o servidor é reiniciado automaticamente, retorno no navegador, eu limpo, atualizo, não tem mais nenhum arquivo selecionado, escolher um arquivo, coloco o CSV, clico em abrir, clico em cadastrar,
Não deu erro nenhum, significa que a API ela não está retornando o status 200 ou status 400. É exatamente isso. Se eu retornar, ela não retorna status 200 ou 400. Sempre retorna o status 200 sem uma mensagem específica. Eu preciso alterar. Então, ao invés de ser um return resend, eu acrescento que eu quero que ele retorne res de resposta. Aqui eu acrescento o status 400, pois houve um erro. Retorne um objeto, então será um JSON. E este objeto ele deve retornar, primeiro, houve um erro, error, true. Essa parte do error true não é obrigatória, mas a parte da mensagem sim, porque eu indiquei que o front-end recebe a mensagem. Coloco a posição mensagem e esta posição mensagem tem esta mensagem que já estava anteriormente. Aqui é o erro. Tem mais algum lugar? Descer um pouco, eu tenho sucesso e o erro. Aqui no erro, faço a mesma coisa. Só altero a mensagem de erro. Substituo a mensagem de erro e esse aqui eu excluo. Pego este return, colo. Agora não preciso colocar o status 400, será o status 200. O status 200 é o status padrão. Importação concluída. Recorto e acrescento aqui. E este return anterior não preciso. Agora eu tenho status 200 ou 400. Se eu fizer uma requisição no Insomnia, fizer uma requisição, status 200, erro true, não, erro true não, erro falso. Não houve erro. Faço uma nova requisição, erro falso, importação concluída. Faço uma requisição no front-end, confiro, posso atualizar, limpar, escolher o arquivo, seleciono este arquivo, cadastrar, importação concluída. Eu faço o seguinte, venho na API, no diretório público, tem vários arquivos, seleciono todos eles, excluo todos eles, desta forma não tem nenhum arquivo, venho no banco de dados e apago. Ao invés de eu limpar, eu vou apagar. Ou você também pode limpar. Seleciona, em seguida tem o delete, apaga todas as linhas, aplicar, aplicar, finish, não tem mais nenhum registro em users, em arquivo, executar, seleciono todos os registros, novamente, apagar, apagar, sobrou um registro. Preciso também excluir este registro. Vamos selecionar, excluir, não, eu peguei, alterei, eu preciso excluir este registro. Select, em seguida delete, aplicar, aplicar e confiro se tem mais algum registro. Não tem nenhum registro, nem em users, nem em arquivo. Faço uma requisição, atualizo. Posso fechar o terminal, não precisa ficar aberto, e escolher um arquivo. Tem um problema, o usuário pode selecionar arquivo diferente do CSV, então eu quero indicar que só pode acessar ou selecionar arquivo do tipo CSV. Eu coloco aceita arquivo.csv. Confiro, escolher arquivo, agora só arquivo CSV. Clico em abrir, arquivo CSV. Clicando em cadastrar, importação concluída, verifico no servidor, primeiro fez o upload do arquivo 87, lembro, eu excluí todos, verifico no banco de dados, primeiro o arquivo, atualizo, arquivo 87, venho em users, selecionar, executo esta query, está aqui os usuários, cadastrou do 6 ao 10. Se eu fizer um novo import, ele vai salvar o arquivo no banco de dados, mas os usuários não serão duplicados. Faço uma nova requisição, escolhendo o mesmo arquivo, são os mesmos dados, então ele não vai duplicar os usuários. Importação concluída, confiro, fez o upload do arquivo final 42, verifico no banco de dados, em arquivos, atualizo arquivo final 42, significa que fez o
o upload do arquivo também salvou o nome do arquivo, somente não salvou novamente os usuários, porque uma vez o usuário cadastrado, o CPF cadastrado, não é duplicado o mesmo registro. Desta forma, está implementado o formulário, o upload, no qual o usuário pode enviar um arquivo. Este arquivo é enviado para o servidor. A API salva o arquivo no servidor, também lê o que está dentro do arquivo, salva o que estava dentro do arquivo no banco de dados e salva o nome do arquivo no banco de dados. Assim, eu tenho o histórico dos arquivos que foram feito o upload e também feito a leitura dos mesmos. Implementado o upload do arquivo CSV, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.